Olá, amados queridos, amados e amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, eba! Não está mais morto, não está mais triste, não está mais ofendido, agora ele é um vitorioso, como ele sempre foi, né? Vamos ver, amadinha, quem chega primeiro. Eu acho que nós estamos bem dentro do horário, né? Vamos ver aqui, meu reloginho perto. Tá chegando alguém ali. Quem é? Ai, a Rosinha! Ele ressuscitou, Rosinha. Olha que alegria! Não está no túmulo, não está morto nosso Deus. Ele é um vitorioso. Tem mais alguém chegando ali. Quem é? Vamos ver. Tem mais um monte de gente. Mariazinha, ele ressuscitou, Mariazinha. Agora é só alegria, nada de medo nem de angústia. Quem mais está ali? Vamos ver. Rosinha, Mariazinha. Glória a Deus pela vida de vocês, né? A gente fala assim, né? Até vou deixar para falar mais para frente, deixa chegar mais gente. Olha lá, a Val Pascoal, que tá ali também. Vai chegando mais gente, graças a Deus. Eu acho que a Edna tá ali também. Não sei se é Edna ou Elza, eu sempre confundo. Solange, Feliz Páscoa! Ele ressuscitou, a nossa Páscoa agora é eterna. Edna, querida, Solange, Mariazinha, Terezinha! Você me alegra tanto. Por que você some desse jeito? Vem na minha casinha. Nós estamos fazendo célula temporariamente às quartas, aqui em casa, e às sextas na Casa da Rosa, na Bela Vista. Mas apareça, Terezinha. Eu te amo muito. Tem mais alguém ali? Clarice Laurito tá ali, graças a Deus. Maravilha. Vamos orar ao Senhor. E vamos entrar numa pequena meditação de alegria. Ele ressuscitou, não está morto, não está derrotado, não é homem, ele é Deus, é o nosso Deus. Vamos orar então? Eu oro daqui e você ora daí, coloca as suas indagações, suas angústias, que agora ele ressuscitou, é vida e vida eterna, nada de tristeza. Eu oro daqui, você ora daí, o Senhor ouve a todos nós, amém? Deus querido, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor teve a coragem, teve a ousadia, teve o desprendimento, teve a valentia de entregar o seu filho em nosso lugar. O Senhor moeu o seu filho, destruiu, esbagaçou, sangrou, doeu, fez tanta coisa triste, mas por uma grande causa. Obrigada, Deus. Só o Senhor, com esse coração tão grande, para nos dar o teu único e perfeito e santo Filho, aquele que nunca pecou, nunca errou, morreu no meu lugar, porque eu não poderia alcançar a vida eterna do jeito que eu era, mas ele morreu no meu lugar. Ele morreu no lugar de cada uma de nós, né? E por causa dele ter morrido, pagado o preço, pagou o preço da condenação que era para nós. Agora nós estamos livres, free, caminho livre. Estamos livres e podemos desfrutar de uma vida de bênção, de paz, de alegria e de esperança. Obrigada, Deus, por uma tão grande salvação. Fala conosco nessa tarde, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos e nós queremos te agradar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Olha aí a volta ali também. Tem um monte de... Maria Célia, Feliz Páscoa! O bom que para o cristão, Feliz Natal é todos os dias, porque o Natal não acaba mais. E a Páscoa são todos os dias, porque não acaba mais. Tem uma data para começar, mas nunca termina, né? Isso é maravilhoso. Então, amados, eu estava vendo aqui, na palavra de Deus diz assim: passado o sábado, Maria Madalena
Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamar ao Senhor. Perfumar, embalsamar, né? Tava todo mundo com tanto medo que quando ele foi crucificado, todo mundo fugiu. Os discípulos, as mães, os parentes, se enfiaram nas casas e trancaram, chavearam a casa e puseram a cadeira atrás, imóvel, tal, com medo que aqueles que tão cruelmente mataram Jesus viessem matar os discípulos também. Então todo mundo, sexta-feira foi de muita tristeza e sábado foi um dia assim de fuga, de depressão, de dor, de angústia. E agora o nosso Senhor morreu, o nosso Deus morreu, Ele que veio para nos resgatar, veio nos ajudar, veio para nos abençoar, e agora lá se foi a nossa esperança, né? A nossa esperança acabou. Mas aí as Marias vão lá no túmulo, né? E elas ficaram falando no meio do caminho. A gente tá sempre preocupado com tolice, né? Ivone, querida, a gente sempre preocupado com bobagem. Aí elas falam assim: ih, mas quem vai tirar a pedra do túmulo? Aquela pedra enorme, pesada. Nós mulheres não vamos aguentar, não. Bom, vamos lá, vamos ver o que vai dar. E quando chega, o túmulo está sem a pedra. Tá, o buraco tá livre e não tem mais aquela pedra pesada, né? Aí elas entram chorando, né? E falam assim: cadê o Senhor? Cadê o nosso Senhor? E olhando, viram a pedra, papapá. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. A gente sempre tem medo, sempre tem pavor, sempre se preocupa, né? Deus está dando vida, alegria, esperança, soluções, e nós somos sempre apavorados, né? Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, fica fria. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ressuscitou o Senhor. Que coisa boa. E não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, né, que Pedro foi tão sacana. Janira, querida, Pedro foi igual eu e você. Ele negou a Jesus. É um cara terrível, né? Um farofeiro, como nós somos. Mas aí, acho que Pedro falou assim: acabou, né? Eu neguei a Jesus na hora que ele mais precisou de mim, agora acabou a minha esperança. Aí Jesus fala assim: olha, vai lá, fala para as mulheres, avisa os discípulos e a Pedro, olha a ênfase, para ele saber que eu perdoei ele. E a Pedro, Sueli Oliveira, querida, diz para eles que eu ressuscitei. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Aleluia. E saindo elas fugiram. Eu fugiria também. Fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém, saíram apavoradas, né? Bom, amadinhos, a grande alegria nossa, a nossa esperança, a nossa vitória, o nosso triunfo é que Jesus não ficou no túmulo. Ele morreu, desceu até o inferno para libertar os mortos, pegou a chave da mão do diabo, o diabo não tem nem chave da casa dele. E ele venceu, e ele ressuscitou, e ele está vivo. E agora, sabe, gente, uma coisa interessante, a pessoa fala assim: ah, mas foi assim mesmo, né? Para todos aqueles que não creram, os próprios discípulos, os religiosos da época, os políticos, os amigos, vizinhos, até a mãe dele, aquele monte de gente, para todos que não creram, foram tantos os sinais que ficaram envergonhados. Por exemplo, houve trevas, sabe aquele blackout que acaba toda a luz, não tem vela, não tem luz acesa, não tem lua, não tem sol e não tem estrela, aquele breu. Quando eu era criança e meus avós moravam na roça, a gente ia passar as férias lá
lá em São Vicente, Rio de Janeiro. Meu Deus, tinha noite que era tão escura. A gente queria brincar ali na rua, porque tudo era tranquilo, o sítio do meu avô e tal. Mas era tão escuro que eu não conseguia dar um passo. Eu não via o chão, não conseguia dar um passo. Quando Jesus morre, a terra inteira entra em trevas, absolutas trevas, tudo escuro. Sinal de que ele era o Filho de Deus. Até os mais próximos dele estavam duvidando. Ele era o Filho de Deus. A terra chorou, a terra escureceu, a terra se abalou. Mas um dos maiores sinais de que ele era o Filho de Deus é que havia, eu já falei isso para vocês, uma cortina que separava o templo, as pessoas comuns e os grandes sacerdotes. Ninguém podia entrar lá porque tinha uma cortina grossa assim, era um tapete enorme, né, várias camadas. E essa tal cortina, que devia ter um outro nome, mas fala que é cortina. Essa tal cortina rasgou de cima para baixo. Porque se fosse de baixo, alguém foi lá com a tesoura e cortou. Não, de cima para baixo. Para mostrar o que, amadas? A grandeza de Deus, que foi Deus que fez, e que agora já não há mais dificuldade para chegarmos diante de Deus. Não tem que ser sacrificando bicho, não tem que ser o sacerdote que vai lá e fala, não tem que ser com confissão e reza tal e tal e tal para você poder. Não, você vai direto, o caminho se abriu, né? O caminho se abriu. Quando Jesus ressuscita, tudo fica bom, né? Vocês sabem que houve grandes homens na terra que vieram ensinar, que foram filósofos e tal, e até hoje são considerados Buda, né? Tem vários deles que agora me esqueço. Estava lembrando de dois, agora esqueci o outro. Bom, esses grandes homens morreram e não ressuscitaram. Então, qual é a grandeza deles? Mas Jesus ressuscitou porque ele não pode morrer. Ele morreu só para pagar os nossos pecados. E reviveu de novo, porque ele é Deus, ele é vivo. E agora nós temos esperança. Nós não temos que nos ajoelhar diante de uma imagem sei lá, de cimento, de pedra, de ouro, de prata, de madeira. Não, não. Nosso Deus está vivo. A gente fala com ele tete a tete, conversa com ele. E agora não é só isso. Como o véu foi rasgado, ele agora passou a tabernacular em nós, né? Não tem uma coisa assim separada, não, mora dentro de nós, né? A qualquer momento você pode clamar a Jesus, qualquer momento. Eu lembro que eu sofri um acidente de carro faz alguns anos, uns bons anos, né? Eu estava indo numa cidade fazer uma EBF, Escola Bíblica de Férias, e o carro que nós estávamos indo, ele capotou na pista, estava uma garoinha, né? E o carro capotou, era um Cinca Chambord, era um carro chiquetoso, mas já viu, né, daquele tempo. E estava na frente o motorista, o irmão do motorista e eu na beira, na direção da porta, porque era aqueles bancos grandes, não era assim pequenininho e cabe dois, cabia três confortável. E quando o carro capotou, quando nós vimos o carro perdendo a direção e joga para cá e para lá e para lá, eu comecei, Jesus, 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 Jesus. E o carro cai numa ribanceira, eu fui a primeira que saí, aí os outros dois ficaram lá dentro, e ainda pedi socorro, pararam caminhoneiros e tal. Então eu tenho várias experiências na minha vida de pedir Jesus, várias experiências, e basta chamar o nome dele, porque ele está vivo. Ele mora dentro de nós, ele não vai demorar para chegar, porque ele já chegou, né? Ele não está velho, não é surdo, não está cansado, não está no túmulo, ele está vivo, né? Então nós podemos falar com ele em qualquer lugar, não tem que estar com roupa adequada. Você pode falar no chuveiro, sem roupa, na cama, dormindo, acordando, cozinhando, mexendo o arroz. Senhor, abençoa os meus filhos, mantém eles sempre juntinhos igual esse arroz. Você pode falar com ele dentro de um ônibus, dentro de um carro, trabalhando, estudando, né? Lendo a palavra, né? A gente vai ler a palavra e já começa, Senhor, fala comigo, Deus, me revela a tua palavra, eu quero aprender, eu quero saber, fala comigo, Deus, me fala uma coisa particular, né? E Deus fala.
E agora eu quero dar uma caminhada para outro lugar. Peço oração em favor da Gabriela Coelho, passou mal durante a madrugada, está no hospital, pressão arterial oscilando, suspeita de infarto. Ela é a líder do departamento infantil da igreja. Senhor, misericórdia, Pai da Gabriela. Bom, já que eu li essa solicitação, o missionário João Tiburcio da Silva, nosso querido Tiburcio, está no hospital com AVC. O pai da minha nora está no hospital com AVC e a irmã Francisca está em tratamento de câncer. Então são 3 pessoas muito queridas que eu quero que vocês orem também. O pai da minha nora chama-se Flávio, o João Tiburcio, nosso missionário, e também a Francisca, esposa do Sérgio, que vocês também conhecem. E vamos orar também por essa pessoa, Gabriela Coelho. Vamos orar pela Gabriela, não só agora, mas depois também. Senhor, eu coloco nas tuas mãos a Gabriela, suplicando libertação. O Deus que saiu do túmulo, que está vivo, pode todas as coisas. Coloco nas suas mãos a Gabriela e repreendo o espírito de enfermidade, ordeno que saia em nome de Jesus. Também do Flávio, também do Tiburcio e também da Francisca, que toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Nós estamos vivendo a ressurreição. Ó Deus, ouça o nosso clamor por essas 4 vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amadas, prosseguindo na palavra, eu creio que Deus é poderoso para agir e fazer. Então, vários profetas e, enfim, Buda e tanta gente aí que veio, ensinou PPP, mas morreu e não ressuscitou. Jesus não é um profeta, Jesus não é um bom homem, Jesus não é um bom professor, Jesus não é um amigo, Jesus é Deus, é Deus. Ele ressuscitou porque ele é Deus. Ninguém mais tem mais poder do que ele. Sobre ele, a Bíblia fala assim, porque em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pega tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, joga em Jesus e pronto, você tem em Jesus tudo o que você precisa. Agora, eu quero dar uma caminhada por um outro ângulo. Me veio agora essa ideia. Tem gente que fala assim, mas se é isso tudo, se Deus é bom, se Jesus está vivo, se ele ressuscitou, se ele nos ouve, por que tanto sofrimento? Por que crianças morrem? Por que crianças passam fome? Por que os velhinhos são abandonados? E PPP. Então, eu estava estudando a Bíblia hoje e veio como se fosse uma revelação para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados. Deus é bom. Ele pode todas as coisas. Ele quer o melhor para nós. Ele nos ama. Ele é bom e nos ama. Quer o melhor para nós. Mas veja bem, será que o médico é bom? Se ele estudou medicina, que é um curso tão pesado, tão difícil, até para entrar na faculdade é difícil, e depois para completar, e depois vem estágio em hospitais, é tudo tão difícil, exige tanto sacrifício. Se ele fez é porque ele ama as pessoas, ele quer ver as pessoas bem. Agora veja bem, para um médico curar uma pessoa, o que ele precisa? O que essa pessoa precisa? Primeiro ela tem que reconhecer que está doente, certo? Eu tô com dor, não adianta falar isso. Vai lá no médico. Aí você vai ao médico. Quando você vai, ele detecta a sua doença. Aí ele dá orientação de remédios para você tomar. Se você disser assim, não, mas eu não gosto de remédio, não vou comprar, tá muito caro, você vai ficar curada? Não vai. O médico que não era bom? Não, você que não quis obedecer todos os trâmites para você ser curado. Assim é a humanidade. Deus criou a humanidade. Deus ensinou, restaurou, perdoou em Cristo Jesus, tornou Jesus vivo. Nós podemos falar com ele qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Tudo isso está pronto. Mas, amada, se você não vai a ele, se você não segue as instruções dele, nada vai acontecer.
É como uma criança que quer ser médica. Ela vai ter que passar pelo prézinho, agora é o fundamental, né? Os 4 anos do primário, depois os 4 do ginásio, depois os 3 do colegial, depois o cursinho, se tiver sorte, né? Depois a faculdade, mais 4 ou 5 anos de faculdade de medicina, depois vai fazer estágio em hospitais até para ser chamado médico. Então, tudo na vida tem um processo. Amada, Deus tem o melhor para você e para mim, com certeza. Mas nós precisamos seguir os passos, né? Seguir as placas. Você vai dirigir no interior ou em qualquer país, tem as placas. Vira à direita, reta na frente, obstáculo na frente, ponte na frente. Você tem que seguir as instruções para chegar no fim onde você quer. A Bíblia tem as instruções. Jesus morreu, ressuscitou, Ele nos ama, tem o melhor para nós, mas nós precisamos consultá-lo, precisamos buscá-lo, precisamos obedecê-lo, precisamos amá-lo, conviver com Ele, aprender com Ele, né? Então, isso tudo são os passos de uma vida gostosa com Deus. Mas uma coisa é verdade, nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente, quer dizer, plenamente, toda a plenitude da divindade. Está tudo dentro de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque um dia Ele me pegou desanimada, triste, abatida, pecadora, infeliz, não gostava de viver, não queria saber de nada, não tinha sucesso em nada, nem nos estudos, nem no trabalho, nem coisa nenhuma, não me dava bem com meus pais, era encrenqueira, geniosa, briguenta, era um lixo, né? E Ele olhou para mim, me deu a mão, mudou a minha vida completamente. Hoje eu agradeço cada minuto, tanta coisa boa. Minha casinha, meu marido, meus filhos, meus netos, minha cidade, meu país, minha igreja, meu pastor, é tanta coisa boa. Ele agora ressuscitou, está vivo, isso é maravilhoso. Amadas, Deus tem o melhor. Deus vai nos dar o melhor, mas nós precisamos estar comprometidas com Ele, andando na linha, observando as instruções, caminhando conforme as placas, né? Avançando conforme as indicações do caminho. Isto é maravilhoso. E a Bíblia diz assim, o Evangelho não é pesado. Os ensinos de Deus não são pesados. Os ensinos do pecado, os ensinos do inimigo da nossa alma, de Satanás, são muito pesados. Mas os ensinos de Deus são leves, são doces. Ele pagou o preço que você tinha que pagar. Nós tínhamos que pagar o preço do pecado, do erro, da teimosia, da rebelião, das doenças, enfim. Ele foi lá e pagou. Ele pagou. Agora nós estamos com o ingresso na mão para a vida eterna, né? Viver nesse mundo, debaixo da bênção dele e um dia morrer e morar eternamente com ele no paraíso. Isso não é maravilhoso? Que coisa boa, que coisa boa. Louva ao Senhor. A velhinha colocou ali, Colossenses 2, de 9 a 10. Eu amo esse versículo, porque nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. É ele e não precisa de mais ninguém. Então, amados, o fato de Jesus estar vivo, o fato de nós termos a Páscoa, que é a ressurreição dele, é a segurança de que tudo que ele ensinou era verdade, e a segurança de que nós nunca mais estaremos sozinhos, e a segurança de que ele já pagou o ingresso para nós, já nos deu o ingresso para a vida eterna. Amém, amados? Isso é extraordinário. Vou só dar uma pincelada que não vai dar tempo de falar muito mais. Tinham 2 discípulos do Senhor Jesus que viram lá o sofrimento, a crucificação, né? Ficaram um pouco lá na cidade, papapá, depois voltaram para a casa deles. E eles vinham conversando, que pena, né?
A gente chamava tanto Jesus, o cara era bom, né? Eu acho até que ele era Deus mesmo, era o filho de ele, era Deus, com certeza. Ah, mas só podia ser, né? Ah, mas se ele era Deus, não podia morrer, como é que é isso, né? E vinham lá tricotando o assunto, os dois conversando. E Jesus chegou perto dele e falou assim, olá pessoal, tudo bem? Para onde vocês vão? Ah, vamos para Emaús. Ah, eu também estou indo para lá, tal. Ele falou assim, mas parece que vocês estão tão tristes, o que aconteceu? Ah, só você que não sabe? Não sabe? Mataram Jesus, o profeta de Deus, o grande homem, o homem que curou, que libertou, que salvou, o homem que fez maravilha. Nós pensávamos que ele ia dirigir agora Jerusalém, ia ser o nosso presidente, e agora ele morreu, agora a gente não sabe mais o que fazer. E o pior é que nós estamos tudo com medo, porque se esses caras lá que condenaram ele, cismar de condenar os discípulos, nós estamos nessa situação feia aí. Por isso nós estamos voltando para casa, porque acabou a esperança, né? Acabou a esperança, a gente não sabe mais o que fazer. O Senhor foi ouvindo eles, né? Aí chegou na casa deles, aí eles falaram assim, Jesus foi caminhando para frente, falou, não, já está tarde, já está escuro, aí você vai ficar na estrada, entra, vamos tomar um lanche lá em casa, tem um bolinho de fubá, tem um pãozinho de queijo, faça um cafezinho rápido, vamos lá sentar. E Jesus foi. Aí Jesus fala, raça de gente incrédula, coração duro, cegos, misericórdia, que racinha que são vocês. Mas Jesus ficou quietinho, sentou na cabeceira da mesa, lavou a mão primeiro, sentou, puseram as louças lá para ele, e aí, tô chegando ao fim, e aí eles trazem o pão, por aquele tipo de pão sírio, né, redondo assim, não é um pão com fermento, é um pão assim, mais amassadinho, né, e eles pegavam o pão e rasgavam assim, né. Aliás, os portugueses que são apaixonados por pão, italianos também, ninguém corta com faca, é com a mão, você tira os pedaços e come. E aí ele partiu para justamente dar um pedaço para os meninos e um para ele, né. Quando ele partiu, viram a mão dele, o buraco lá, o sangue preto lá, as duas mãos. Aí eles perceberam, Jesus, saiu igual fumaça. Aí eles disseram, nossa, ele é Jesus, é ele falou que ressuscitaria no terceiro dia. Como a gente é burro, como a gente demora para entender, meu Deus do céu, ele falou, ele avisou, olha aí, é ele. Aí eles voltam todos aqueles quilômetros para trás para contar para os discípulos. E aí quando eles estão todos lá, escondidos lá numa casa, sei lá, num templo, Jesus aparece entre eles sem nem abrir a porta, né? Passa pela parede adentro e aí saúde, a paz seja convosco. Que maravilha! Eu não precisava estar lá porque ele faz isso comigo hoje. Eu tenho paz com ele todo dia, esperança, certeza. E não é só quando eu morrer que eu vou ficar com ele, eu vivo com ele todo dia. Ele está conosco aqui em casa, está com meus filhos, meus netos, meu país, minha cidade, minha igreja. É uma benção. Fora a igreja, a nossa igreja fez uma conferência, Igreja Videira, faz todo ano na Páscoa uma conferência. Estiveram lá 14 mil pessoas. Eu não fui porque eles estão mais cansadinhos, assim, o negócio lá é meio pauleira, são muitas horas, mas muitas pessoas foram e a gente soube do resultado. Eu estou declarando que esses 14 mil, cheios da graça de Deus, vão trazer um grande avivamento em São Paulo. Eles e tantos outros que Deus vai usar. Mas é isso, amados, minha palavra é essa, de muita alegria, muita gratidão, muita certeza de que o nosso Senhor não ficou morto, porque Ele é o autor da vida. Ele só morreu no nosso lugar, porque se Ele não morresse, nós não tínhamos vida eterna. Ele morreu, pagou o ingresso da nossa libertação e hoje Ele está vivo em todo lugar. Está aqui na minha sala, está na sala de vocês, está em outros países. Ele está vivo, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todo lugar, Ele pode todas as coisas e Ele faz todas as coisas para o nosso bem. Amém, amadas?
que isso nos traga esperança. Vamos continuar orando pelo pedido que foi feito da moça que é professora de crianças, que está no hospital. Vamos orar, Luísa Preciosa, orar também pelo Tibúrcio, pela Francisca e pelo o pai da minha nora, que é o Flávio. Que essas vidas... A Maria Célia está dizendo que ela foi na conferência, que foi poderoso, foi power. Com certeza, sempre é power, né? Os Luiz não gosta mais de ficar muitas horas fora de casa e tal, e eu fico com ele, né? Então ele já acha que tá mais cansadinho, ele tá cheio de vida, tá na rua andando, tá sempre cheio de vida, mas assim, ele tem cuidado de não abusar da saúde que Deus tem dado para ele, né? Então foi poderoso com certeza. Quando eu vi o filme, a quantidade de gente naquele local, eu falei, só pode ser uma bênção, né? Deus se manifesta e abençoa e traz vitória. Mas é isso, amadinhas, vamos orar mais uma vez, na gratidão de que o Senhor nosso, o seu e o meu, está vivo e ativo no planeta Terra. Aonde você chamar, Ele está ali e você pode crer que Ele vai te ouvir, vai te atender e vai te socorrer. Amém? Deus querido, obrigada. O Senhor foi muito corajoso, Pai, de mandar um filho tão perfeito. A gente ama tanto o filho da gente. A gente ama tanto os nossos filhos. Nós não queremos que eles se machuquem, nem que sofram dor, e muito menos que morram. Nós não queremos. Mas o Senhor teve a coragem de permitir que o seu filho fosse não só morto, mas moído em nosso favor. Destruído, humilhado, desprezado. E teve um momento que o Senhor virou o rosto dele e falou, Pai, por que me abandonastes? Mas foi a hora que todos os pecados do mundo grudaram em Jesus. E Deus não tem comunhão com o pecado. Mas Deus, que coisa linda, o Senhor deu esse presente tão grande para a humanidade. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu aceito todo dia e quero viver para Ele, com Ele, para Ele e para fazer a vontade dEle, porque o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. Obrigada, Deus, por um presente tão lindo. Nada de chocolate, nada de coelho. Jesus é a nossa Páscoa. Te louvamos, Pai, de todo o nosso coração, em nome daquele que ressuscitou, Jesus de Nazaré. Amém, Pai, glória a Deus. Beijo, amadinhas, amo vocês, olha quanta gente maravilhosa. Amo vocês, feliz Páscoa, todos os dias será a nossa Páscoa. Nunca mais viveremos sem a Páscoa, nunca mais nos distanciaremos daquele Senhor nosso que está vivo e está ativo no planeta Terra, dentro do nosso coração. Amém? Deus abençoe todos vocês. Vamos orar pelo Tibúrcio, Francisca, Flávio e essa pessoa que vocês colocaram aí. Eu estou sem caneta aqui por perto, eu não anotei. Mas você põe de novo lá no WhatsApp que eu vou ficar orando e Deus já nos atendeu. Amém? A paz do Senhor e até quarta-feira, se Deus quiser. Amamos vocês. Tchau, tchau. Obrigada.